Bom dia a todos, que o Mestre Jesus nos ampare nesta manhã, na mensagem cristã que vamos trabalhar. É o capítulo que vamos trabalhar, é o capítulo 17, Sedes Perfeito. Bom dia, Irene, tudo bem? Que bom estarmos entre amigos, podermos nessa manhã tão maravilhosa refletir um pouquinho sobre o Evangelho, sobre a mensagem cristã. Então vamos iniciar este nosso estudo orando. Senhor da vida, orienta-nos, Senhor, o entendimento, que possamos compreendê-lo, para que possamos nos transformar em homens de bem, sendo o Senhor aquele que construiu o reino dos céus dentro de si mesmo. Obrigada, Pai, hoje e sempre. Então, nós vamos trabalhar nesta manhã esse capítulo, falar dentro desse capítulo sobre a verdadeira caridade, porque aquele que quer ser perfeito, porque Jesus recomendava, né? Sedes perfeitos como vosso Pai Celestial é. Mas se eu for perfeito, tal como Deus, eu chegarei à estatura de Deus. Não, é uma similitude, né? Nós temos que ser perfeitos, porque nesta perfeição nós vamos ser benevolentes, indulgentes, nós vamos ter devotamento e estaremos aptos ao sacrifício, que é o desenvolvimento das nossas potencialidades. E para alcançarmos esta perfeição, nós temos que ter a verdadeira caridade. E a verdadeira caridade, ela passa pelo amor ao próximo. Então, eu tenho que amar o próximo, mas para conseguir a perfeição, não posso deixar de amar aos inimigos, ser caridoso com os inimigos. Talvez, comumente, dentro da nossa casa, esses inimigos estão instalados na forma de pai, mãe, filhos, companheiros. Por quê? Porque estas pessoas são chamadas pela lei de afinidade, pela reencarnação, a uma nova experiência conosco, para que possamos transformar esses laços de inimizade em laços de amor. Então, quanto mais nós nos devotarmos ao amor ao próximo, mais vamos desenvolver esse grau de perfeição. Kardec coloca neste capítulo qual seria o modelo, dentro das nossas condições, da perfeição. E aí ele vai falar do homem de bem. O homem de bem que é um virtuoso, que cumpre o seu dever ao extremo. Então são duas situações que nós podemos viver dentro do nosso cotidiano, ter virtudes e desenvolver o dever. Porque o dever, ele é antagônico às paixões. Então muitas vezes eu quero algo, muitas vezes eu desejo ilusoriamente determinada pessoa, e aí se contrapõe ao dever, porque eu estou vinculado a uma outra pessoa
ou eu estou dentro de compromissos que não cabe àquela pessoa naquele momento. E aí a paixão, ela nos atrai, ela nos seduz e nos tira do dever. Então, para que consigamos essa perfeição que Jesus diz que podemos ter, ele alega, temos que trabalhar essas virtudes. E aí ele vai enumerando o que é o homem de bem, ele possui o quê? Então, uma das questões, lei de justiça, de amor e caridade em sua pureza. Então, aquele que desenvolve o bem, trabalha para o próximo, ele tem senso de justiça, ele sabe o que é certo e errado. Ele ama e ele também põe esse amor, coloca esse sentimento em prol do outro. Para que ele possa ter uma vida baseada nessas leis, ele precisa se autoconhecer, fazer o bem todo o bem que ele poderia. E por quê? Porque ele se conhece, ele sabe das suas capacidades, porque todo dia ele se avalia. E não é fácil se avaliar. É muito difícil você entrar em contato com você mesmo. E nós temos aí um exemplo, como podemos fazer, na pergunta 919 de O Livro dos Espíritos. Esse homem de bem tem fé em Deus. Como que será que está a nossa fé em Deus? Nós acreditamos nessa bondade de Deus, na sua sabedoria, que tudo o que nos acontece ou acontece no mundo tem uma finalidade para o progresso, para o desenvolvimento de todos nós, e que não são ações de Deus. Muitos dos acontecimentos geram através das nossas ações. E também acredita no futuro, né? Acredita que a busca pelos bens espirituais são mais importantes do que os bens temporais. Até porque nós vamos embora daqui, vamos deixar esse corpo, vamos deixar as pessoas com quem convivemos, elas ficarão. E vamos também adentrar um mundo novo, onde a moeda que vigora nesse mundo é aquela que nós construímos na nossa alma. São as virtudes que nascem do nosso desenvolvimento, como nós dissemos. Agora, para Kardec, o homem de bem também aceita as dores. Não a aceitação das dores como nós aceitamos, com sofrimento, como nós dizemos para o outro: a minha vida é um mar de dificuldade, um mar de lutas. E aí vamos carregando aquela dor. Não, olha, eu tenho aquela dor, aquele sofrimento, mas eu me resigno, eu tenho uma aceitação, eu posso vencer mediante aquela dor. Também aceita as decepções, porque as decepções nascem dos nossos desejos mal formulados, porque nós não agimos conforme Deus preconiza, deseja, que é o melhor para nós. Nós ficamos vinculados às nossas más avaliações, né? Daquilo que a gente quer, mas é tal como a criança que quer chocolate toda hora, toda hora, toda hora. E aí dá dor de barriga. E às vezes a gente quer tudo, mas nem tudo é o melhor para nós. Enfrenta as provas, aceita as provas, as expiações, porque as provas ele pediu para o seu desenvolvimento. As expiações são os acertos, são
aquela reparação que Deus nos convoca, porque Deus não quer a morte do pecador, mas a reparação, o reajuste. E este homem de bem também pratica a caridade. Ele faz o bem pelo bem, o mal com bem, e defende o fraco contra o forte. Será que eu estou agindo assim? Será que lá na minha casa, junto aos meus caros, mais caros, eu faço o bem pelo bem, eu valorizo o meu companheiro, eu encaminho ele diante os caminhos da vida, vendo que ele não está indo muito bem, eu não desejo mal, né? Ou se ele me pagar com mal todo o bem que eu estou fazendo, eu faço novamente, eu persevero no bem. E o fraco? E aquele meu filho fraco que está com muito problema? Eu defendo, eu ajudo ou eu vou e também faço com que ele tenha mais sofrimentos? Então, este homem de bem tem ações concretas. Ele distribui benefícios, ele presta serviços, ele promove venturas, ele seca as lágrimas e ele consola os aflitos. Olha como isso é importante, né? Porque dentro da nossa casa, todas essas situações, elas existem. Então, o seu primeiro impulso do homem de bem é pensar nos outros, do que em si mesmo. Aí, pessoal, se contrapõe o egoísmo e o orgulho, porque a gente pensa assim: ah, mas eu vou deixar de pensar em mim para pensar nele? Eu tenho que cuidar de mim, das minhas coisas. E vejam, na realidade, quando eu cuido do outro, quando eu ajudo o outro, eu automaticamente recebo todo esse sentimento. Então, o homem de bem, ele é bom, humano e benevolente, né? Ele não se relaciona com ninguém com distinção de raça e crença, porque ele entende que nós temos um só Pai, que é Deus, somos todos filhos de Deus, portanto, somos irmãos. E tem como a caridade o guia. Quem tem a caridade, que na radicalidade da palavra está nos falando, é do latim caritate, que quer dizer amizade, então ele não tem ódio, ele não tem rancor, ele não deseja vingança. Estamos conseguindo nos situar no homem de bem, vendo se nós temos esses atributos, se agimos dessa forma. E o homem de bem também é indulgente. E olha que interessante, ele estuda as suas imperfeições, tal como eu disse lá do autoconhecimento. Ele vai vendo, puxa, eu não agi bem aqui, o que eu posso fazer para melhorar? Deus, me ajude, eu oro, peço para Deus para amanhã eu não ser tão egoísta, eu não ser tão orgulhoso. E aí ele consegue, aí ele não vai se envadecer, ele não vai achar que essas qualidades que ele está possuindo ou põe melhor do que os outros. E outra coisa, ele usa os bens que Deus lhe deu, tal como a parábola do mordomo infiel, mas ele não abusa, né? Ele entende que essas qualidades, elas são importantes. Deus as deu para ele através do seu desenvolvimento, mas ele não pode o quê? Exceder, né? Ele não pode abusar
desses bens, porque ele vai ter que prestar contas. Ah, então eu vou ter que prestar conta do dinheiro que chegou na minha mão? Sim. Das afetividades que estão fazendo parte do meu círculo pessoal? Sim. Como que eu fiz? Como eu direcionei? Como eu cresci com essas afetividades? O que eu ajudei essas pessoas? Tudo isso nós vamos ter que prestar conta. Agora, é muito interessante que tudo isso que eu disse, Kardec vai falar que não é todas, ele não relacionou tudo no homem de bem. Então, vamos trabalhar para podermos conquistar, né, essas qualidades, essas virtudes, para que sejamos aí cumpridores do nosso dever. Mas Jesus, pensando em como o homem deve compreender a sua mensagem, deve construir o reino dos céus, ele vai conversar, né? Ele vai explicar para nós como nós devamos ser através da parábola do semeador. Foi a primeira parábola que Jesus contou. Essa parábola, ela é chamada a parábola do Senhor. E toda parábola, ela tem um fundo moral, porque ela tem um ensinamento das verdades transcendentais, das verdades espirituais, que aquele povo era muito ainda, né, cru. Ele estava na sua infância, os hebreus, né? Os judeus, né? Porque os hebreus é aquele povo inicial, os judeus, o povo pelo qual onde Jesus estava inserido. E aí ele precisava de pegar situações concretas para entender ensinamentos transcendentais, tal como lá na educação infantil, nós pegamos histórias infantis para ensinar sentimentos, vivências abstratas que as crianças ainda não conseguem entender. Então, e também essa parábola foi a única que Jesus ensinou e explicou, aliás. Então, como que é? Todo mundo conhece a parábola do semeador, né? Ela é interessante porque ela vai contar que um semeador saiu a semear. Quem é o semeador nessa situação? É Jesus, mas pode ser todos nós, mesmo dentro de nossas casas. A semente é a palavra, é o ensinamento. Então Jesus está dizendo: olha, esse semeador saiu a semear, e na parábola o semeador nunca volta. Quer dizer que nós estamos trabalhando incessantemente em nosso próprio solo, porque os solos querem dizer que Jesus explicou, são as pessoas. E aí, então quer dizer que esse semeador está sempre semeando, em todas as situações. Então, ele vai dizer que parte da semente caiu ao longo da estrada. E como não tinha terra, ficaram lá. Lembra, a estrada é sempre um lugar batidinho, a terra não é fofa, é cheio de muito trânsito. Ao cair a terra, essas sementes foram comidas pelas aves. Elas foram. Então elas não tiveram tempo de germinar. Quer dizer o seguinte: eu conheço a mensagem de Jesus, eu conheço a mensagem do Espiritismo, que é reviver de Jesus, mas muitas vezes eu estou envolvida na vida pelo mal, né? Eu estou querendo bem, mas o mal que se insinua através das paixões,
né, dos desejos. E aí aquilo que está semeado, aquela mensagem que seria linda, que iria florir lindamente em minha alma, vem as aves e come, retira, que simboliza o mal. Uma outra parte da semente cai no pedregulho. Pedregulho, né? Então, esse pedregulho não tem uma terra boa, fofa, é pouca terra. Então a semente cai, ela nasce, quer dizer, vigora. A pessoa tem noção de que aquela mensagem é importante para ela, mas a raiz dela, né, daquela planta tenra, é muito frágil. Então vêm as atribulações. A pessoa tem que dar o testemunho da vivência daquela mensagem, daquele amor. Tem que fazer o sacrifício. Aí a pessoa, eu não quero. Isso não é para mim, porque a raiz tá frágil, ela não tá lá entranhada na terra, forte para sustentar tudo, né, que vem de encontro àquela plantinha terra. O que é aquela plantinha terra? É a nossa vida nova. Então vem a ventania, tudo faz com que a ventania é o quê? São as atribulações da vida. Então, aquela nossa plantinha não vigora, não vinga. Outra parte dessa semente caiu nos espinhos. Então os espinhos estavam lá e aqueles espinhos começam a crescer. Então não dá possibilidade daquela semente germinar, porque sufoca. Então Jesus vai dizer que aquela semente representa os cuidados do mundo, as pessoas que estão presas a cuidar excessivamente dos seus. Lembra? Dever é uma coisa. Deixar de cuidar do seu espiritual pelo outro não é bom, né? Os cuidados com os bens materiais, né? A pessoa tem uma casa, ela quer duas, ela quer três, tem que deixar muito dinheiro no banco para os meus, né? Tem que ter o carro, tem que ter a casa na praia, e a pessoa vai se distanciando da mensagem. Mas uma parte da semente caiu em boa terra. A terra tinha bastante terra, a terra estava adubada, a terra estava apta, né? Porque ao solo havia um desejo do aprendizado, da mudança. E essa terra, ela vai render uma terra, vai dar condições da semente render 100, 60 e 30. Quer dizer o quê? Cada um de nós. Tem gente que acolhe, mudei um pouco. O outro mudou um pouco mais. E o outro se transformou. Que modelo nós temos aí de grande transformação? Maria de Magdala, que fez uma mudança linda dentro da sua alma, né? Ela era aquela pessoa que vivia com 10 demônios, né? Tanto que Jesus os expulsa. Quer dizer, quando eu estou sintonizado com o mal, quando eu me envolvo com práticas que estão fora do Evangelho, eu tenho uma influência negativa. E aí, uma obsessão, uma situação bem difícil na minha vida, e ela estava nessa condição. E ela ouve a palavra de Jesus, aquilo acende nela um desejo de uma vida nova, de uma transformação muito grande em sua existência, porque aquela mensagem corresponde a muitos anseios e ela aí vai promovê-la. Promover grandemente a ponto de Jesus aparecer a ela após a sua ressurreição.
mostrando para todos nós que aquele que se propõe a mudanças, aquele que busca dentro de si um homem novo, uma luz, ele sempre vai ser apoiado por Deus, pelos bons espíritos e por Jesus. Todos na nossa casa estamos a caminho. Todos na nossa família estão nas mesmas condições que nós. Alguns desenvolvidos em algumas áreas, outros em outras áreas, e estarmos juntos quer dizer que um vai apoiar o outro nas suas qualidades, e aí nos defeitos a gente vai se desenvolvendo. Então, que essa mensagem de Jesus, que é esse convite para a construção do reino dos céus dentro de nossas almas, devem ser aceitas por nós, para que transformemos. Essa mensagem já está conosco há 2000 anos. Há 2000 anos. E nós estamos ainda sem atendê-lo, sem buscá-lo. Mas vamos, nesse momento de nossas existências, refletir sobre nós mesmos, alterar as nossas mentes, sentimentos, e vamos, enfim, aceitar o convite de Jesus para uma nova vida. Vamos aceitar essa semente em nosso solo. Vamos fazer produzir, não 30, não 60, mas 100. Vamos nos doar a essa mensagem para que a nossa vida se transforme. E nessa transformação consigamos dentro de nós uma harmonia, uma paz, para que sejamos mais unos com o nosso Pai Criador. Assim, terminamos a mensagem de hoje, de Sede Perfeitos, do capítulo 17. Agora, nós vamos orar. Orar para buscarmos essa sintonia com o mais alto, para que nessa sintonia consigamos sentir a presença de Deus em nossas vidas, sintamos a presença dos bons espíritos na nossa caminhada, porque eles são os prepostos do Senhor em todo o universo. Então vamos pedir ao Senhor da vida que desça suas bênçãos sobre nós, sobre o nosso lar, para que possamos, Senhor, sermos mais constantes em nossa caminhada, que possamos deixar, Senhor, a nossa negatividade de lado e construir a nossa positividade, a nossa luz, que possamos trabalhar, desenvolver as nossas potencialidades, que construamos, Senhor, a cada dia, a cada passo, uma nova vida, e que aqueles, Senhor, que conosco caminham, se sintam envolvidos pelo nosso amor, pelo seu amor, que construamos na nossa casa, não uma casa concreta de paredes, mas um lar onde as almas que lá convivem se relacionam e se abastecem mutuamente. E queremos, Senhor, também orar pelo nosso planeta, esse planeta que nos acolhe, que está tão doente, que estamos aí atravessando uma situação tão delicada, que possamos, Senhor, vibrar por todos esses nossos irmãos. Também, Senhor, vamos vibrar por todos os enfermeiros, médicos e aqueles que se encontram em todas as frentes de trabalho.
Oramos, Senhor, também por todos os nossos irmãos que estão depressivos por essa pandemia, que não falte a eles o consolo, a presença dos bons espíritos para que eles superem esses momentos difíceis. Oramos, Senhor, também pela nossa família, pela família Vovô Nestor, tão separada que estamos, para que ela possa se reunir no mais além e que haja paz e amor para todos. Oramos, Senhor, também para os nossos irmãos que partiram, que estão retornando à pátria espiritual. Que eles sintam-se abençoados, amparados, que mãos amigas os recebam no tabernáculo eterno, eles possam se adaptar, se fortalecer. Obrigada, Senhor, por esse momento de estarmos juntos. Fortalece-nos, Senhor, hoje e por todo sempre. Que bom que vocês estão aí. Um bom domingo do Dia dos Pais, né? Um momento tão bom estarmos entre os nossos, numa comemoração a uma figura tão importante que é o pai, ou aquele que faz, né, o papel de pai em nossas vidas, porque nos deu a vida, a possibilidade de uma reencarnação, que é importantíssima, né, para que a gente possa crescer. Fiquem com Deus e muito obrigada por estarem aqui conosco nesse momento. Muita paz a todos.